Olá, eu sou a Rebeca, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas de volta a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque é vídeo de resenha de livro do Stephen King. O Stephen King é um dos meus autores favoritos, então eu tava super empolgada pra ler esse livro quando eu vi que ele tinha sido lançado. Porque ele tava com uma temática que me atraiu muito e também fiquei curiosa por ser um livro bem fininho. Eu não tenho ele aqui físico, eu tenho Joyland, que se assemelha a ele. Ai, peraí, que eu tô tentando. Au! É no mesmo estilinho de Joyland, assim, no sentido de ser um livro fininho e também no sentido de não ser um livro tão focado no terror. Então, gente, como eu falei pra vocês, esse foi aí o último lançamento do Stephen King. Esse livro saiu agora em 2021. É um livro que se diferencia aí da maioria dos livros do King, como eu falei agora na introdução do vídeo, por não ser 100% de terror, apesar do próprio livro falar várias vezes isto é uma história de terror, isto é uma história de terror, a gente percebe que não é. Esse livro, na verdade, ele se encaixa ali no gênero da literatura Pulp Fiction, que é ali aquele tipo de livro que era publicado antigamente, principalmente nos Estados Unidos, em um formatinho de revista, com o objetivo de trazer um mistério policial, um romance policial, um suspense, uma coisa nesse sentido, que fosse rápido e que o leitor pudesse devorar em uma sentada. Então vendia ali nas bancas de revista, você comprava, tinha umas capas bem atrativas, eu vou ver se eu coloco umas aqui para vocês darem uma conferida. Você sentava em uma lidinha só, você começava e acabava o livro e você não queria parar, porque normalmente é uma história bem interessante. E é justamente assim que é o livro Depois, do Stephen King. A capa é bem atrativa, você consegue ler em um dia só tranquilamente, eu li em 2 dias, mas se você quiser, você senta e lê esse livro em um dia sem problemas. E aqui temos um ponto que pode ser considerado positivo para algumas pessoas e negativo para outras pessoas. Depende do tipo de leitor que você é. Eu, particularmente, sou apaixonada pelos livros grandes do Stephen King. Eu gosto do fato dele escrever calhamaço. It é um dos meus livros favoritos da vida. E It é deste tamanho, acho que ele tá aqui atrás. Enfim, é bem grande, tem 1000 e tantas páginas. E o que me faz gostar da escrita do King prolixa é porque ele aprofunda bem, sabe? Ele mostra ali o pensamento de cada personagem, você consegue mergulhar profundamente em cada um dos personagens principais da história e faz com que você termine a leitura sentindo que você é amiga, que você conhece ali todo mundo que estava no livro. Isso não acontece tanto nos livros mais fininhos do Stephen King, porque ele não consegue, e a proposta não é essa, não é que ele não consiga, acho que se ele quiser ele consegue, mas a proposta da história não é essa, a proposta não é a gente aprofundar ali dentro da cabeça de cada personagem. Então segue bem o mesmo estilo de Joyland, de ser uma história contada de uma forma mais superficial, mas de qualquer forma a gente tá falando do Stephen King, né? O cara, ele constrói personagens, eu acho que como ninguém. Ele tem uma narrativa que aproxima muito você ali dos personagens, e ele consegue sim trazer isso nos livros menores, só não na mesma intensidade. Enfim, vamos falar agora sobre um pouco da história. Não se preocupem que eu não vou trazer nenhum tipo de spoiler, então fiquem tranquilos. O livro é narrado em primeira pessoa pelo personagem Jamie, e a gente vai acompanhar o Jamie já adulto, contando a história ali da sua infância, pré-adolescência e começo da adolescência. Então, ele vai estar no depois, falando sobre o antes. Essa narrativa, a forma como foi contada, ficou incrível, porque é uma narrativa onisciente. Como ele está no futuro, ele já sabe tudo que vai acontecer. Então, o próprio narrador dá spoiler da história. Mas um spoiler que deixa você com vontade de ler e para saber quando é que aquilo vai acontecer. Muitas vezes ele fala uma coisa e aí ele diz: naquela época eu não sabia disso, mas depois eu vou saber. Então sempre tem referência ao termo depois e por isso aí o nome do livro é Depois. A grande premissa da nossa história é que o Jamie, ele consegue ver e falar com pessoas mortas. E o ponto-chave é que as pessoas mortas não podem mentir para ele. Por algum motivo que ele não sabe explicar, e nós, leitores, também não sabemos, porque como ele é o narrador, a gente só sabe o que ele sabe. Isso dos mortos não poderem mentir é um grande marco na história, é algo bem importante na história. Ela começa a ser desenvolvida ali a partir desse foco principal, de que os mortos não mentem. E a gente vai acompanhar ali o Jamie, criança, começando a entender melhor como é que funciona o dom dele.
Porque, minha gente, um dom desse, né, sobrenatural, não vem com manual, não vem com receitinha de bolo. Então ele percebe aos poucos que ele consegue ver pessoas mortas, porque a pessoa, quando morre, ela aparece pra ele do jeito que ela morreu, com a roupa que ela tava quando ela morreu e da forma que ela morreu. Então, se uma pessoa levou um tiro na cabeça, ela aparecia pro Jamie com a cabeça estourada. Então, às vezes, ele estava andando na rua e do nada vinha uma pessoa olhando para ele com a cabeça estourada. Então, foi assim que ele descobriu que conseguia ver os mortos. Ele fala sobre esse dom dele para a mãe e aí a mãe explica para ele: cuidado, meu filho, você não pode falar isso para qualquer pessoa. E a partir daí a gente vê como é que as situações cotidianas da vida dele passam a ter relação ou não com esse dom. E o livro aborda muito mais além disso. O livro vai falar sobre problemas de relacionamento, problemas sociais. Por quê, gente? Porque é um livro do Stephen King. O livro não pode ser assim, superficial, sabe? Ele vai falar sobre várias coisas. Vai falar sobre dependência química, vai falar sobre relação ali da mãe com o filho, fala sobre como algumas pessoas são gananciosas. É uma história que vai ali dar uma pincelada em vários assuntos dentro da sociedade, apesar de ser uma história bem pequena. E pra fechar com chave de ouro, além da história ser muito interessante, além dos personagens terem sido muito bem construídos, como sempre, tem uma pinceladinha ali, uma referência a outras histórias do King. E nesse livro tem uma referência muito legal a It, a Coisa. Não se preocupem, não há spoilers. Se você não leu It, a Coisa, não quer dizer que você não possa ler depois e que você não vai entender, não tem nada disso. Mas, pra quem é fã, pra quem leu, dá aquele quentinho a mais no coração, sabe? Eu, quando tava lendo, cheguei naquela parte, eu fiquei, ai meu Deus, igual a It, não acredito, ai. Então, assim, como diria Érico Borgo, eu sou fã, eu quero service. Então, o Stephen King entrega muito bem, porque você fica super feliz quando você vê ali uma menção a outra história que você já ama também, né? E já que eu falei de It aqui, tem outra coisa que eu queria mencionar, é a questão do personagem criança. Se você é uma pessoa que já leu algum livro do King ou uma pessoa que é fã, você sabe que o cara manja muito na construção de crianças. Ele faz com que as crianças pareçam realmente crianças. Não sei explicar. Parece que ele se transforma numa criança na hora que ele escreve. É assim com It, é assim com Iluminado, é assim com Joyland e é assim com várias outras histórias dele. E não foi diferente nesse livro. O personagem criança, a gente se apega muito ao Jamie porque mostra ali a cabecinha dele, os pensamentos dele, as dúvidas que vão surgindo, e é muito interessante de acompanhar ali o desenvolvimento do Jamie. Enfim, gente, é um livro que eu super recomendo, eu acho que vale a pena a leitura, tanto se você é um leitor aí assíduo do King, como se você é uma pessoa que tem interesse em começar a ler a obra do autor. É um livro legal de entrada aí no universo dele. Eu sempre recomendei Joyland como o primeiro livro do King, e agora eu vou passar a recomendar este também, né? Acho que depois veio de uma forma bem interessante para você começar a entender a forma de escrita dele, de construção dos personagens, enfim, do universo literário criado por ele. Não é um livro que assusta, então se você é uma pessoa que tem receio de ler porque é considerado um livro de terror, não é um livro que assusta. Esse livro tem zero medo, assim. É um pouco gráfico na questão da violência, vai falar ali de violência, como ele vê pessoas mortas. E eu disse pra vocês, se a pessoa morreu de um tiro na cabeça, ele vê ali a cabeça deformada, isso vai ser falado na história, mas não é nada demais comparado com alguns livros dele, como O Cemitério, por exemplo, que faz você ter pesadelo. Então eu acho que é um livro que agrada vários públicos, é um livro que pode te tirar de uma ressaca literária também, por a história ser contada de uma forma bem rápida. Se você é uma pessoa que está um tempo sem ler, é uma indicação minha que você pegue ele, se for algo do seu gênero aí de conforto. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham interesse em ler esse livro, eu peço que comprem o livro pelo meu link afiliado da Amazon, porque assim vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem gastar nada, é mais por isso. Então, se você sentir aí no seu coração que quer me ajudar um pouquinho, eu vou deixar o link aqui embaixo de compra pro livro. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo.